Infelizmente, perdi meu marido há 3 anos e fiquei com meu filho ainda pequeno. O falecimento de Eurídice me entristeceu muito. Nos dávamos muito bem. Ele sempre foi muito bom, mas bom mesmo para mim, e posso dizer que, desde quando nos conhecemos, fomos apaixonados um pelo outro. Ele sempre preocupado comigo, procurando fazer de tudo para mim, mas havia um problema em que Eurídice era seu ciúme, um ciúme excessivo, um ciúme muito louco, sim, um ciúme exagerado. Ele é um homem que não podia passar nem sonho, nem pensamento que um dia pudesse me perder, mas até aí tudo bem. Nunca dei motivos para ele ter desconfiança de mim. Era apenas um ciúme que ele carregava dentro dele, e não havia o que eu controlasse quando de repente a morte o levou. Foi uma morte súbita ou enfarte fulminante desses que você nem acredita que pode acontecer. De repente me vi naquela correria, liberação do corpo, papéis, papelada do velório avisando parentes que moram distante, velório, sepultamento. Eu só fui realmente cair em si quando cheguei em casa depois que o corpo tinha sido sepultado. Eu nem acreditava que eu tinha passado por tudo aquilo, por toda aquela forte emoção de perder o meu marido repentinamente. Um marido que você amava e que era amada por ele, e de uma forma tão súbita, tão de repente, e agora me vejo sozinha. Que tristeza. Aliás, foi a maior tristeza que já senti em toda a minha vida. Abateu-se sobre mim uma tristeza tão grande, só de imaginar, sozinha, naquela fria sepultura, imaginar eu sem ele aqui em casa, a primeira vez que eu não teria ao meu lado na cama. Nos primeiros dias, eu confesso, não consegui ficar em casa. Fui com meu filho dormir na casa da minha irmã, porém, com 3 dias depois, eu tive que voltar, afinal, eu tinha casa. O meu filho se ressentia de não estar na casa dele, mas logo que entrei, veio tudo naquela imensa saudade. A falta dele, cada cantinho da casa, cada quadro na parede, a cozinha, a sala, o quarto, em tudo ele estava impregnado. Eu ouvia todos os cantos, em todos os lugares, mas a vida tinha que seguir. A vida continuava. Apesar de tudo, coloquei meu filho então para dormir nessa primeira noite que eu realmente passaria em casa depois da morte de Eurídice. Coloquei meu filho para dormir. Me preparei também para dormir. Uma vez deitada, começaram a vir as lembranças, os pensamentos, a saudade. Demorei para pegar no sono. Demorei. Não sei, parece que as horas para dormir, mas acabei dormindo. Meu filho dormia do meu lado. Eu fiz questão de colocá-lo no lugar onde era do pai. Me lembro que, uma certa hora, eu acordei e meu filho dorme pesado, mas devido ao fato de ter se mexido muito, ele havia se descoberto. Aproveitei, estendi sobre ele a coberta e coloquei por cima dele a coberta e virei do lado para eu também voltasse a dormir. Porque nessas alturas eu também já tinha perdido o sono, mas não me virei de lado e tentei me acalmar. Quando olhei no relógio, marcava 1h30 da manhã, 1h30 da madrugada, quando então eu me arrumei de novo na cama e correu os olhos pelo quarto. Assim mesmo, meio que sem querer, e quando eu olho a janela, que embora fechada, me pareceu que ao ver alguém ali.
Eu confesso que levei um susto. Eu fiquei gelada. Eu fiquei arrepiada. Só me lembro de ter me agarrado ao meu filho como que querendo protegê-lo de alguma coisa, ou de alguém, sei lá, que pudesse estar ali, e acende a luz do quarto desesperada, mas não tinha ninguém que pudesse estar ali. Graças a Deus, talvez tivesse sido a preocupação, o próprio receio de estar sozinha ali com meu filho, e daí tivesse tido a impressão de que alguém havia entrado em casa. Alguém que pudesse estar ali em casa, mas apaguei a luz e deixei o abajur aceso. Tentei então voltar a dormir, porém eu não conseguia pegar no sono. Alguma coisa me perturbava, tanto que eu me virava de um lado para pegar no sono. Alguma coisa me perturbava tanto que eu virava de um lado, me virava do outro, a ponto de meu filho até acordar, mas eu aí fiz um carinho nele e ele voltou a dormir. Eu tive que admitir que estava com medo, sim. Eu estava sentindo medo da alma do outro mundo, medo de meu marido que morreu, as lembranças do cemitério, muito embora eu não quisesse admitir, mas eu estava com medo. Me arrependi de ter vindo da casa da minha irmã. Devia ter ficado lá mais alguns dias. Me arrependi de não ter deixado a minha irmã dormir comigo. Eu falei que não precisava, mas ela queria ficar comigo, fazer companhia, mas eu falei que não precisava, que não, mas agora eu estava arrependida. No meu quarto, nós sempre tivemos um sofá, um lugar que era um lugar preferido de Eurides, principalmente para ler alguma coisa à noite, assistir televisão, pois tínhamos uma televisão no quarto. Foi nesse sofá que, embora eu tivesse de olhos fechados, não estava dormindo. Eu tive a sensação nítida, a sensação estranha, esquisita de que alguém estava sentado ali. Sabe, quando você tem a impressão de que alguém está te observando? Só que dessa vez eu não tive coragem de abrir os olhos. Embora com os olhos fechados e não dormindo, mas tive a impressão que alguém me observava. Sentado naquele sofá, eu não tinha coragem sequer de levantar a cabeça do travesseiro para olhar, de abrir os olhos, de acender a luz. Eu estava tremendo. Eu não dormia e sentindo que estava sendo vigiada, mas teve uma hora que eu não tive outra forma, outra maneira de agir, a não ser preciso ter paz. Se eu tirar essa dúvida, se eu não tiver essa dúvida, eu precisava tirar. Eu tive a impressão daquela janela que tinha alguém. Acendi a luz, não tinha ninguém. Agora estou tendo a impressão de que alguém no sofá. Eu preciso fazer alguma coisa para provar que não tem ninguém no sofá. E reunindo todas as minhas forças, eu abri os olhos lentamente naquele quarto, meio escuro, pois só o abajur estava aceso. Só que dessa vez não era impressão. Não era simplesmente uma sensação. Realmente havia alguém sentado. Era Eurides. Tão apavorada que fiquei. Eu não encontrava o interruptor. Eu não encontrava a forma, a maneira de como acender a luz. Eu não achava a tomada. Eu não achava nada. Quando então o desespero, eu disse: Eurides? O que você está fazendo aqui? Já morreu, Eurides. Você está morto. Eurides, por mais triste que seja, mas você morreu. Eu tô com medo de você. Eu tô com medo. Eu tenho medo de espírito, de fantasmas. Você sabe, diz, eu tenho medo de gente morta. Se você me ama, vá embora. Se você me ama, não me assusta, Eurides. E comecei a chorar. Eu encontrei a tomada e acendi a luz. Eurides já havia desaparecido. Pensei que só pode ser fruto da minha imaginação. Deve ser meu cansaço, deve ser coisa da minha cabeça, deve ser a falta dele. A verdade é que, cedo ou não, fruto da minha imaginação, eu fiquei apavorada. Nessa noite eu não consegui dormir mais. No dia seguinte contei para algumas vizinhas e elas me disseram que é assim mesmo.
Morte repentina, inesperada, a pessoa leva um tempo para se desprender da matéria e pensa que ainda faz parte deste mundo. Pensando bem, achei que elas tinham razão. Elas ainda acrescentaram que o fato de eu ter vivido todo o tempo naquela casa, aquela carga emotiva, eu poderia estar imaginando coisas. Realmente tinha razão, mas para todo efeito, pedi para uma vizinha dormir em casa naquela noite e assim foi, por algumas noites, mas não iria ficar ocupando, incomodando os outros muito tempo. Ora era uma vizinha, ora outra era minha irmã, mas em algum momento eu teria que assumir a minha condição de viúva e morar naquela casa sozinha. Enfrentar, vamos dizer assim, a solidão. Quando me achei mais preparada, agradeci a todas e disse que agora estava pronta para enfrentar a minha vida, voltar a ficar sozinha, a dormir sozinha, pois tenho que dizer a verdade, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive medo de defunto. Mas agora eu me achava preparada, pronta, aproveitei, inclusive dei aquele sofá do meu quarto, embora uma maneira que eu encontrei para afastar qualquer possibilidade, então eu dei aquele sofá. Já havia passado a missa de 7º dia e todos me disseram que depois da missa de 7º dia era bom que eu fizesse todas as coisas do falecido, porque assim não ficaria nenhuma chance de alguma coisa acontecer. E foi o que eu fiz. Inclusive, no dia da missa, no 7º dia, no cemitério, levei flores, assim acendi velas e pensei comigo, agora terei paz. E de fato mesmo, ressabiada, eu tive essa primeira noite após o 7º dia, uma boa noite de sono. E comecei a ficar mais segura. As noites seguintes estavam cada vez mais calmas e eu mais tranquila. Um mês depois do falecimento de meu marido, era meu aniversário e nesse dia eu comemorava mais um ano de vida e eu me lembrei muito dele, das surpresas que ele sempre me fazia, das flores que ele me trazia ou me mandava. Acima de tudo, uma pessoa romântica e fazia questão de demonstrar todo o amor que sentia por mim. Jamais, nunca ele esqueceu a data do meu aniversário. Nunca. Nessa noite do meu aniversário, eu pensei tanto nele e no que ele teria feito se tivesse vivo para comemorar os meus 30 anos e não bastasse eu ter pensado tanto nele, não bastasse eu ter lembrado tanto de Eurídice quando eu entro no meu quarto. Uma voz feliz, aniversário, meu amor. Nessa hora eu saí correndo do quarto. Acendi todas as luzes da sala, da cozinha, meu filho sozinho dormindo lá e eu tive medo. Eu tive medo de voltar a pegar, eu tive medo de voltar para o meu quarto. Eu estava desesperada. Não me dizer, falar uma voz parecida com a voz que vem do além. Ele falou do jeito de sempre que me falava, eu te amo, meu amor, eu te amo, jamais deixaria do dia do seu aniversário desejar um feliz aniversário, mas agora, adeus. E se estabeleceu um silêncio sepulcral, só depois de um bom tempo que eu consegui me movimentar, que eu fiquei encolhida no canto da sala. Quando eu consigo me levantar, eu vou até o quarto, abro a porta, pego meu filho e saio correndo. E decidi que venderia a casa. E foi o que eu fiz. Dei uma desculpa para os vizinhos, coloquei a casa à venda. Agora, 3 anos depois de viúva, encontrei uma pessoa que se interessa por mim. Mas existe um bloqueio que me impede de ser feliz. Me impede de me entregar totalmente a essa pessoa. Por isso, através dessa carta, eu quero pedir a você que me liberte, que me livre desse bloqueio, me ajude a ser feliz, eu e meu filho. E o que eu te peço, Eurídice, que você descanse em paz.